Estamos de volta com o programa de hoje, que tem a participação do psicólogo e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Nelson Fragoso, e o coordenador científico do Departamento de Infectologia da Associação Paulista de Medicina, Dr. Adilson Joaquim Westheimer Cavalcante. Professores, uma pergunta que eu queria fazer para o Dr. Nelson, que o senhor terminou o bloco falando sobre o desafio do médico passar para o paciente que a crise respiratória que ele estava tendo era uma crise mais mental do que física, né? Vamos dizer assim, sem falar em termos científicos. A minha pergunta é justamente essa, doutor Nelson. Qual que é o desafio de a gente tratar um paciente com que ele somatiza alguns sintomas no físico, mas às vezes é a cabeça mesmo que está dominando ali numa crise de pânico ou algo do tipo? Olha, o ideal sempre é que a gente solicite que ele procure realmente um médico, que ele faça os exames. Nada é mais... não existe solução melhor para uma situação como essa, quando ele tem os exames em mãos, dizendo que está tudo ok, que aquele problema não está acontecendo. Porque você falar para ele, não, você não está tendo falta de ar, ele vai falar, não, eu estou tendo. Não, você não está tendo dor no peito, não, eu estou tendo. Ele realmente tem a dor, porque ele está somatizando o processo. Então, os exames, né, ajudam muito a diminuir o impacto. O grande problema, num momento como essa, do Covid, é que você pedir para que ele procure o médico, pedir para que ele faça exames, você está fazendo um contraponto, muitas vezes, de expor esse paciente. Porque o ideal seria, se ele vai procurar um médico, que ele faça a consulta através da telemedicina, que ele possa fazer os exames com o maior processo de proteção possível. E depende do volume de atendimento que está acontecendo nos hospitais hoje, você sobrecarrega ainda mais o sistema com pacientes que talvez não precisassem ir até lá. Então, é uma situação um pouco mais complexa em virtude da pandemia, né? O ideal sempre é trabalhar junto com o médico, ter essa aproximação, se muitas vezes for necessário, com um psiquiatra que vai medicar esse paciente para diminuir o nível de ansiedade dele. Ok. Doutor Adilson, não tem tempo para fazer uma anamnese com o paciente, né? E aí fica um desafio, então, para o médico, profissional de saúde, fazer esse atendimento, mas é possível identificar quando é um sintoma mais, vamos dizer assim, uma crise psicológica, por exemplo, ou que está tendo sintoma da Covid-19 mesmo, doutor? Isso é importante, porque a prática da telemedicina, ela nos ajuda a avaliar os exames do paciente, a avaliar as queixas que o paciente tem, como ele vai referir a dor no peito, ele vai referir o desconforto para respirar, ele vai, enfim, vai referir o desarranjo intestinal que ele tem, mas efetivamente, para examinar o paciente, a telemedicina não consegue nos ajudar. Então, a telemedicina ela é muito boa até um determinado momento. E isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para o paciente. O paciente ele não pode acreditar que, através de uma consulta por vídeo ou por telefone, ele vai resolver todos os seus problemas. Se ele me manda um exame e o exame está certo, mas a queixa persiste, por exemplo, eu tenho uma dor, eu tenho uma dificuldade para respirar, tá? E o médico pede um determinado exame para avaliar se existe ou não essa dificuldade para respirar. E o exame está normal, eu preciso convocar esse paciente a comparecer ao consultório ou ao pronto-socorro dentro de um hospital, tá? E examinar esse paciente. Quando esse paciente for hoje, né, o novo modo de se viver, né, quer dizer, ele vai sair da casa dele, utilizando máscara, chegando no hospital, ele vai estar de máscara, o médico e todos os outros profissionais de saúde também devem estar paramentados com os equipamentos de proteção individual. Eu vou examinar esse paciente, junto com os exames complementares que foram feitos, eu vou diagnosticar se
essa queixa, essa falta de ar, essa dor que ele está se queixando, realmente é uma dor relacionada à doença específica, ou pode ser uma dor somatizada. Algumas situações clínicas você não tem como avaliar. Por exemplo, a dor de cabeça, como é que a gente avalia essa dor? É pela intensidade da dor. Agora, a dor que eu sinto talvez não seja a mesma dor que o Nelson ou que você, Camila, sentem. Então, a dor que eu estou sentindo agora, eu vou dizer, olha, é uma dor que vai de 0 a 10, onde 0 é uma dor mínima, sem dor, e 10 é a pior dor que eu já senti, tá? A nota que eu vou estar dando para a intensidade da minha dor é individual. Então, eu, como médico, eu tenho que acreditar no paciente e eu preciso tratar e acompanhar essa queixa inespecífica, né? Da mesma maneira, a fadiga tem que ser tratada com essas características, né? Eu não consigo examinar um paciente com fadiga. Eu vou ver, ele pode ter uma fadiga porque ele pode estar com anemia. Aí eu vou ver, ele vai estar descorado. Ele pode estar com fadiga porque ele realmente tem uma alteração no batimento do coração dele e fazendo com que ele fique cansado. Eu vou examinar e vou dar esse diagnóstico. Agora, eu examinando o paciente, vendo que ele está corado, que o pulmão dele tem, no exame físico, uma ausculta normal, que a ausculta do coração dele também é normal, que o exame, tudo que eu fiz para esse paciente está normal, eu tenho que pedir um acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra, né, com um terapeuta ocupacional, com uma reabilitação através de fisioterapia para exercícios de alongamento, exercícios respiratórios, exercícios musculares e neurológicos, para fazer com que ele se reabilite daquela situação clínica dele, tá? Então, assim, a telemedicina é muito boa, tá? Mas ela é limitada. Vai chegar um determinado momento onde o médico deve falar para o paciente: até aqui eu consegui te acompanhar, te tratar e te orientar. Agora chegou a hora eu olhar para você pessoalmente no consultório ou no hospital. Ok. Ô Nelson, a gente estava falando sobre essas mudanças, né, com a doença, a evolução da doença, mas também existe uma mudança de comportamento, uma mudança social muito grande, com o distanciamento social e o isolamento também, né? Além da gente consumir pela internet muita coisa verdadeira, falsa, fake news, e se já é um desafio para os profissionais de saúde, para quem está em casa deve ser ainda mais, que não tem o mesmo filtro científico. A minha pergunta é: quais os outros problemas que podem ser acarretados com esse período que a gente está vivendo de mudança comportamental, né, do isolamento e distanciamento social? A gente tem sentido muito, além da queda em relação à esperança, né? As pessoas estão ficando cansadas desse processo de isolamento e você começa a perceber uma falta de esperança nas pessoas, uma desistência de continuar lutando. Então, muita gente você começar falando que está saindo, eu fui comer no restaurante, porque também não adianta mesmo, vai ter que pegar mesmo, vai ter uma hora que não vai ter jeito. Você começa a ver esse tipo de comportamento que, no meu ponto de vista, talvez seja o grande desafio atualmente. Porque o começo da pandemia era assustador ficar em casa, mas todo mundo estava não, mas é um mês, é 2 meses. Mas as pessoas estão falando agora em 6 meses, né? A vacina só em fevereiro, a vacina não vai ter. Aí você começa a ver aquele problema. Não vai ter vacina tão cedo. Não, talvez essa doença nunca tenha cura. Então, eu não sei, eu vi uma notícia outro dia que eu falei: para que essa notícia? Não vai existir seringa suficiente. Para que essa notícia? Vai ajudar quem esse tipo de notícia? Né? Ninguém. Essa notícia não ajuda nada, nem ninguém. E a gente precisa ter uma preocupação com a população, que a gente precisa lembrar que a maior parte da população que a gente tem está acostumada com uma realidade de não seguir regras. É uma realidade no Brasil. As pessoas no Brasil têm muita dificuldade com regras. E aí você começa a ver o que você está vendo aí, né? Na verdade, há quanto tempo que 50% da população não fica restrita? Né? Por quê? Porque você tem esse problema das pessoas começarem a abrir mão. Eu acho que é o grande problema que a gente tem hoje. Fora
os conflitos nas famílias, né? Que as pessoas ficavam 10, 12, 14 horas fora de casa e agora os caras estão ficando 24 horas juntos. Pai, mãe, filhos, às vezes sogra, sogro, primo, sobrinho, tudo na mesma casa, tudo junto, começa a ter um problema sério de convivência, começa a ter muito atrito, muita agressividade, você começa a ter uma quantidade de energia que está sendo represada ali e que vai sendo exposta nessa convivência que está sendo muito intensa entre essas pessoas, que não estavam acostumadas a conviver. Com certeza. Eu vou pedir licença mais uma vez para a gente fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.